Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra do Senhor, a mais uma pregação. E nesta noite eu quero falar sobre auxílio emergencial. Mas não é o auxílio emergencial que nós estamos acostumados, esse que nós já estamos nos adaptando. Não, é um auxílio emergencial que já foi depositado na nossa conta, já foi feito a nosso favor, mas nós não estamos muito preocupados com esse auxílio. E irmãos, meus amigos, eu não estou aqui zombando, não estou de forma alguma caçoando do auxílio que o governo tem dado a famílias carentes, a pessoas necessitadas, neste momento tão delicado, onde não só o Brasil vive, mas o mundo está se encontrando. Eu quero falar de um auxílio emergencial, mas o auxílio mais relevante para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos os seres humanos. Eu quero falar da palavra de Deus. Talvez, quando nós pensamos no auxílio emergencial atual, nós podemos ver que como que isso mexe com as pessoas, como que a necessidade, ela faz todo mundo se mover, ela faz todo mundo correr atrás daquilo que está precisando. Mas o que a gente menos percebe é que a palavra de Deus, que é o nosso auxílio, que todos têm acesso, pelo menos a maioria em nosso continente tem acesso, como que esse auxílio tem sido negligenciado, deixado para trás. Irmãos, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, a gente precisa fazer uma pergunta: o quão a Bíblia é importante para a minha vida? O quão a Bíblia é relevante para mim e para você? O quanto nós estamos fazendo uso da palavra de Deus? Não estou dizendo que nós não precisamos de dinheiro, porque precisamos. Não estou dizendo que nós não precisamos de emprego, porque precisamos. Mas, querendo ou não, nós como almas viventes do Senhor, nós precisamos, acima de tudo, de ter acesso à palavra de Deus, de encontrar na palavra de Deus, talvez as respostas para a maior das emergências que nós necessitamos e precisamos, que é a salvação da nossa alma. Então hoje nós queremos falar do auxílio emergencial, o mais relevante. E eu quero, antes de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 até o capítulo 4, ao versículo 5, eu quero falar alguma coisa sobre a Bíblia. Talvez você que está nos acompanhando nesta noite, você que clicou aí, você que tem amigos, pessoas que questionam a palavra de Deus. Mas vamos ver alguns dados sobre a palavra de Deus. Esse livro, a Bíblia Sagrada, deu início a mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, ali com Moisés, e terminou aproximadamente a 95 anos depois de Cristo, com João, na ilha de Patmos, recebendo a revelação do Apocalipse. Ou seja, a palavra de Deus, para ela ser compilada, feita e estar em nossas mãos do jeito que ela está hoje, ela demorou pelo menos 1500 anos, toda a sua revelação. Ela tem duas divisões, 66 livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 66 livros, dentre eles livros históricos, livros proféticos, livros de revelação, cartas pastorais e por aí vai. Nós podemos ver que neste livro há 1189 capítulos e 31.133 versos. Sendo que, quando nós falamos da Bíblia, nós precisamos talvez pensar um pouquinho de onde veio a Bíblia, como fez para ela estar até entre nós, mas algo muito importante que nós não podemos deixar de lado é que quando nós pegamos o
Velho Testamento, só falando de papiros, pergaminhos ou manuscritos, nós podemos ver que só no Mar Morto, em 1947, foi encontrado de 150 a 200 manuscritos. Já quando nós vamos para o Novo Testamento, eu estou falando de evidências históricas, evidências que estão aí para comprovar a veracidade da palavra de Deus. Quando nós falamos do Novo Testamento, nós temos mais de 150 milhões de exemplares de papiros, irmãos. E quando você fala da Bíblia, muitos manuscritos estão aí comprovando a sua veracidade. Particularmente, nós temos 4.500 manuscritos do Novo Testamento, ou seja, todo o Novo Testamento completo. Isso sem contar, irmãos, que nós não estamos falando de um livro traduzido no inglês, ou traduzido no português, ou traduzido no chinês. Não, nós estamos falando num livro com mais de 2.060 línguas e dialetos sendo escritos em cada língua, em cada povo. Então não é qualquer livro, não é qualquer coisa, é o livro mais relevante que nós temos para a atualidade no momento. Mas qual a importância desse livro para você? Qual a importância da Bíblia para você? Talvez em dias que estamos vivendo, nós estamos dando importância a tudo. A necessidade física, a necessidade material, a necessidade emocional, mas a necessidade espiritual tem sido negligenciada, tem sido deixada de lado. Isso é até dentro da igreja, no nosso meio, entre o povo de Deus, entre aqueles que dizem ser cristãos. Nós damos importância para tudo quanto há, mas não temos dado tanta importância para a palavra de Deus. E nesta noite, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo capítulo 3, primeira carta, ou epístola de Paulo a Timóteo capítulo 3. Não sei por que Deus tem me levado, me conduzido demais a esse texto. Não só nessa mensagem, mas em outras mensagens também. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você vai chegando para a mensagem desta noite, vamos ter mais uma oração, né? Já oramos antes de começar aqui, mas quero orar também por você, quero orar pela sua casa, quero orar pelo povo de Deus e orar também pela mensagem desta noite. Vamos orar então? Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o melhor auxílio que nós podemos ter. E agradecemos, Senhor, nós que já abraçamos o presente que foi dado em nosso favor, que é a graça oferecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós somos falhos e pedimos encarecidamente o Teu perdão sobre os nossos pecados. Mas, Senhor, nós também queremos fazer mais uma petição. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos auxiliar enquanto nós estamos falando da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra ela possa fazer a diferença, Senhor, na vida de cada um que a tem escutado, que a tem lido, que tem acreditado nela. Mas, Senhor, há muitas pessoas que não creem na palavra do Senhor. Mas eu creio, Deus, que não há palavra nenhuma dada pelo Senhor que não vai cumprir o propósito pelo qual existe, assim como diz em Isaías. Deus, nós pedimos a Tua direção e que o Teu Espírito Santo, ele possa, Senhor, fazer a ponte entre o pregador, entre o mensageiro e aquele que receberá a mensagem. É isso que nós oramos e pedimos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, 2 Timóteo capítulo 3, já deu tempo para você achar? Diz lá o seguinte, Paulo falando para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos falar da importância, da relevância deste auxílio, desse auxílio que foi nos deixado há muitos anos atrás. E qual é a importância de crermos na palavra de Deus? Qual é a importância que nós devemos dar a esta palavra, a este texto? A primeira importância é que a Bíblia é a palavra poderosa de Deus. Não há, irmãos, não há falhas no texto. Não há controvérsias na palavra de Deus, ainda que algumas pessoas tentam achar. Mas nós, às vezes, temos a Bíblia como uma palavra vinda de Deus, mas que não tem poder. Uma palavra que não funciona. Uma palavra que não é eficaz. Ao contrário do que a Bíblia diz para nós. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Hebreus, a gente já vai lá, a Bíblia está dizendo que ela é funcional, a própria Bíblia. Ou seja, ela é poderosa. Você vai ver que quando as pessoas falam da Bíblia, quando as pessoas pregam a Bíblia, quantas pessoas, eu particularmente, já tive o privilégio de começar a fazer estudos bíblicos e essas pessoas, elas tinham dúvidas quanto à Bíblia. E eu não estou falando de uma lavagem cerebral. Quem dera eu ter poder para persuadir, convencer ou até mesmo fazer uma lavagem cerebral na cabeça de alguém. Misericórdia, eu não quero isso. Né? Isso não existe. Mas nós podemos ver que quando a palavra de Deus ela é acionada, ela começa a funcionar por conta da sua eficácia, por conta do seu poder. E Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, permanece na palavra de Deus, porque ela pode tornar você salvo, ela leva você a ter a salvação. Então, irmãos, às vezes nós queremos ter a salvação em Cristo Jesus, nós queremos ser pessoas de Deus, filhos de Deus, ligados a Deus. Mas o que nós esquecemos é que sem a palavra de Deus, nós não vamos experimentar o poder de Deus. Não adianta, irmãos, nós acharmos que nós seremos crentes poderosos, fervorosos em nossa geração sem a palavra de Deus. Nós precisamos debruçar mais sobre a palavra. Nós precisamos clamar mais o Senhor da palavra para que no meio da palavra Ele faça milagres acontecer. Por meio da palavra faça milagres acontecer nas nossas vidas. E é engraçado que além de Paulo estar exortando Timóteo a permanecer na palavra, quando eu falo dos nossos dias, eu falo engraçado, mas não é engraçado, é mais desgraçado. Nós vemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo de parada, né, da igreja, eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: a igreja tem que voltar, nós precisamos tanto da igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo outro. Mas, irmãos, ainda que eu estou impossibilitado de ir a um templo congregar, ainda que eu não posso me juntar aos meus irmãos, que é bíblico, também funciona é um dos alicerces da nossa fé, irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o auxílio emergencial em nossas mãos, mas o nosso problema é que nós somos preguiçosos, nós não queremos, nós queremos sim agir como crentes carrinho de mão, nós queremos ir à igreja todos os domingos, toda quarta, toda terça, dependendo da sua realidade, e chegar ali simplesmente, assim como filhotes de passarinho, ser alimentado por uma mensagem que já foi mastigada. Então nós não queremos chegar na Bíblia e fazer um estudo pessoal. Nós não queremos ter um devocional pessoal. Nós queremos o quê? Simplesmente que alguém mastigue a Bíblia e jogue para nós e dê para nós. Não leve isso para o lado negativo. Mas é uma crítica sim, irmãos, que nós precisamos fazer à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós hoje nem lê a Bíblia estão lendo? Quantos estão ao nosso redor? Se você perguntar o que você tem lido da Bíblia esses dias, a pessoa vai dizer: olha, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado, eu não tenho sido crente.
Às vezes as pessoas não falam isso, mas é a realidade. Então Paulo diz para Timóteo: permanece naquilo que aprendestes e aquilo que foi inteirado à sua vida, sabendo que você aprendeu da sua família, da sua mãe, da sua avó, a palavra do Senhor desde a infância, porque você sabe as sagradas letras, porque as sagradas letras, preste atenção, é as sagradas letras que podem tornar eu e você sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, não podemos ser carrinhos de mão, o crente que é empurrado para tudo enquanto é lado. Lá em João, capítulo 17, nós não vamos tomar o texto, mas depois você pode ir fazendo suas anotações e ver que ali se trata da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 17, no versículo 17, o Senhor Deus está dizendo o seguinte: Pai, santifica esses meus seguidores, esses meus discípulos, esses meus apóstolos, parafraseando aqui, na tua verdade. E Jesus ainda vai dizer que a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, a mesma palavra que nos torna sábio para a salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que Deus era para santificar a gente na palavra. E eu pergunto, como que nós vamos ser santos longe da palavra? Não tem como. E a palavra de Deus, ela é muito poderosa, irmãos. Hebreus capítulo 4 diz aí o seguinte. Hebreus capítulo 4, meus irmãos, diz assim, versículo 12. Hebreus 4, 12, no final da Bíblia, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então, olha como que a palavra do Senhor, ela é poderosa. Mas, irmãos, será que há remédios hoje? Será que há condições? Será que há auxílio suficiente para salvar as nossas vidas? Para salvar as nossas vidas do castigo eterno? Será que eu e você estamos tão preocupados com a palavra do Senhor? Irmãos, não somos especialistas em inúmeras áreas, mas eu, como servo do Senhor, como pregador, ministro do Evangelho, eu te falo com toda a autoridade que o Senhor me confiou. O auxílio que você mais necessita, acima dos auxílios reais que você também precisa, é a palavra de Deus. Mas o nosso coração precisa arder um pouquinho mais pela palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Diz assim, Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, se nós estamos errando, irmãos, se nós estamos batendo a cabeça, se nós estamos falhando como seres humanos, é porque nós não estamos conhecendo a palavra de Deus, né? Não erre, não seja uma pessoa a viver vagando pela vida. Busque conhecimento na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa, irmãos, que quando nós olhamos para o início da criação, nós podemos observar alguma coisa que talvez passe despercebida por nós. É que quando Deus criou os céus e a terra, criou tudo o que existe, que nós conhecemos, nós podemos ver lá inúmeras expressões. E disse Deus, haja luz. Olha, que tudo foi feito pela palavra de Deus. Tudo foi criado por intermédio da palavra de Deus.
A palavra de Deus, que foi poderosa para dizer, haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja o homem e houve homem. Desculpa, não tem isso lá na Bíblia. Mas que haja céus e houve céus, é a mesma palavra que pode penetrar no meu coração, no seu coração e fazer uma transformação radical em nossas vidas. Então, a palavra de Deus, por que que ela é importante? Por que que ela é tão relevante? Porque ela é a palavra poderosa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando nós falamos disso aqui, nós estamos falando de experiência, irmãos. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela é completa. Nós não precisamos de mais nada. Nós não necessitamos de mais nada. Quando eu digo de mais nada, não me interprete mal. Eu estou dizendo profeticamente falando. Eu estou falando espiritualmente. Não estou falando humanamente. Não estou falando fisicamente. Então a palavra do Senhor, ela é completa. Ou seja, ela é eficaz. Ela é funcional por ela mesma. Nós não precisamos de outras experiências para determinarmos, para provarmos que nós somos mais crentes ou menos crentes. Se você olhar nos séculos passados, grandes homens do Senhor, eles faziam e aconteciam grandes coisas, ou eram usados por Deus de uma forma extraordinária. Por quê? Porque eles criam na palavra, porque eles aceitavam a palavra e eles não questionavam a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, diz assim, 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, ou para a correção e para a educação na justiça. Então, a Bíblia está dizendo, lógico que Paulo, irmãos, nós não precisamos inventar nada, né? Quando Paulo fala sobre toda a Escritura ser inspirada, aqui ele está se tratando ao Velho Testamento. Então, ele está pregando para um povo, para um grupo de pessoas que tinham já o Velho Testamento formado, completo. E ele está dizendo que todo o compêndio das Escrituras ali, toda a Bíblia já formada ali no Velho Testamento, era inspirada por Deus. Mas nós podemos aplicar isso aqui ao Novo Testamento. Claro que podemos. Ou melhor, hoje nós temos esse texto como uma comprovação de que a palavra do Senhor falada antes de Cristo era profética, verídica e completa. Mas, ou melhor, verídica, poderosa, mas a palavra do Senhor também falada depois de Cristo, ela também é poderosa, verídica e agora completa. É a palavra do Senhor. Então toda a palavra de Deus é inspirada. Não foi algo inventado, irmãos. Ou seja, cerca de 40 homens, autores, ocupando inúmeras posições na sociedade, eles são usados pelo Senhor, recebem a revelação do Senhor para registrarem não suas ideias, como diz lá em Pedro, mas sim as ideias do Senhor. Então eu e você não podemos, de forma alguma, questionar a eficácia da palavra de Deus e nem que ela é incompleta ou contraditória. Pelo contrário, olha o que a Bíblia faz, ela te ensina. Quantos de nós estamos aí precisando de um ensino bíblico? Estamos sendo enganados, até mesmo às vezes por pessoas de Deus, homens de Deus aí vendendo a palavra do Senhor, mercadejando, como diz a Bíblia, o texto bíblico, mas ainda há pessoas pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus da forma que ela é. Então a Bíblia ela ensina, mas a Bíblia também ela nos repreende, e nós sabemos que nós não gostamos de ser repreendidos em forma alguma, seja pela esposa, seja pelo patrão, seja pelo marido, seja pelo filho, seja pelo pai, nós não gostamos, mas a Bíblia diz também em Hebreus que Deus, como Pai, repreende aquele que ama, mas ela também nos corrige. Irmãos, nós estamos sempre em busca de uma perfeição.
O ser humano, a humanidade, ela está querendo sempre buscar aquilo que vai chegar mais próximo à perfeição. Mas a Bíblia, ela está aqui para nos corrigir. Ela está aqui para nos educar, mas não nos educar na justiça humana, mas na justiça de Deus. E olha, o propósito da Bíblia. Para quê? Para quê? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que que nós não encontramos homens, pessoas fiéis do Senhor, habilitados, né? Vamos pegar um exemplo aqui de uma carteira de habilitação. Você vai lá, você faz autoescola, você faz exame físico, exame mental, e quando você passa, o seu foco, o seu propósito é você chegar na prática, é você pegar o volante de um carro, sentar ali no banco do motorista e você agora começar a dirigir. Você demonstrar para as pessoas que você é habilitado, que você passou na prova, que você estudou, que você foi aprovado. Mas por que, irmãos, que na vida espiritual é diferente? As pessoas chegam na igreja, às vezes as pessoas abraçam Jesus Cristo, elas aceitam a palavra como ela é, mas vai passando os dias, vai passando os meses, a pessoa vai esfriando. E daí a pouco a pessoa ela não sabe mais. Ser cristão não sabe mais conduzir a sua vida. Irmãos, não podemos fazer confusão. Ser cheio do Espírito, irmãos, ser cheio da palavra de Deus, não a gente ficar falando, usando experiências espirituais para demonstrar que nós somos crentes sobrenaturais e que nós somos melhores do que as outras pessoas. Pelo contrário, ser cheio da palavra de Deus é ser cheio do Espírito Santo. Ou melhor, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Quanto mais eu encho o meu espírito, a minha alma da palavra do Senhor, quanto mais eu me alimento da palavra, mais o Espírito Santo ele vai se encher. Mais o Espírito Santo vai agir em mim. Mais ele vai ter autonomia para me instruir, para me conduzir até onde Deus quer, para me influenciar. Mas quando nós não estamos cheios da palavra de Deus, é nós que queremos influenciar às vezes o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. E aí você vê hoje, tantas pessoas que estão dentro da igreja, que usam o título de cristãos, porque eu não entendo, se você é cristão, você é um seguidor de Cristo. Não sou um seguidor, você se torna um discípulo de Cristo. Mas eu fico pensando, o que Cristo mais amava era a palavra do Senhor. O que Cristo mais desejava era a palavra de Deus. E você vai ver inúmeras vezes Jesus Cristo citando, porque o que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo do meu Pai. Ele estava sempre cheio da palavra recebida do Pai. E nós, irmãos, vamos falar, às vezes, da palavra, nós não sabemos argumentar, nós não sabemos, às vezes, nada da Bíblia, mas experiências espirituais nós temos demais. Então, irmãos, vamos parar para analisar um pouquinho o quanto a Bíblia é importante para você. Deixa um pouquinho as suas experiências espirituais e estuda um pouco mais a Bíblia. Talvez você vai entender que as suas experiências, elas não comprovam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela pode, irmãos, comprovar se a sua experiência ela é legítima ou não é legítima. Então, meus irmãos, a Bíblia não pode ser um apetrecho da nossa vida espiritual. Nem muito menos nós podemos viver de aparência. Um texto que entra em contradição com a realidade, com a experiência de muitas pessoas, é o próprio texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim o seguinte, isso aqui não estou falando só para pessoas
que dizem ter experiências espirituais, mas até mesmo as pessoas que não têm experiência nenhuma. Porque Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, olha o que Tiago está dizendo. Se nós somos pessoas que nós não praticamos o que a Bíblia nos ensina, e quando nós falamos praticar, talvez você vai levar para uma experiência pessoal, talvez você vai levar para aquilo que você julga ser mais espiritual, né? Assim como Corinto, quando nós pegamos a igreja de Corinto, tinha um problema grave acontecendo em Corinto, que era justamente o falar em línguas estranhas, né? Um falar em línguas que você vai ver que é repreendido, é observado pelo apóstolo Paulo, e Paulo está dizendo que, olha, irmãos, essas línguas não são para nós, né? Essas línguas não são simplesmente um sinal, mas o povo estava tão naquela coisa de, nossa, eu também quero falar em língua, eu também quero falar em língua, que de repentemente a igreja toda está falando em outras línguas, mas as outras línguas ali não tinha nada de espiritualidade, irmãos, não tinha nada de Deus. Eles estavam simplesmente usando a garagem estática, usando palavras, sons sem significado nenhum dentro da igreja. E diante disso, irmãos, Paulo chega lá e fala assim: meus irmãos, o que adianta eu falar 10 mil, 1.000, 5.000, 100 palavras dentro da igreja se isso não edifica? Então nós precisamos às vezes ser mais proféticos. Nós precisamos estar mais dentro da palavra e anunciar o que a palavra está dizendo, do que a gente ficar aí anunciando, irmãos, através de algumas experiências, que nós somos espirituais. Então eu pergunto para você, será que nós estamos pregando aquilo que a Bíblia diz? Será que nós estamos pregando a piedade na forma de viver? Será que nós estamos pregando o amor na forma de viver? Será que nós estamos pregando a justiça na forma de viver? Será que a nossa vida, ela tem pregado o verdadeiro evangelho? Às vezes, irmãos, nós negligenciamos isso, mas queremos mostrar para as pessoas que nós falamos em língua, que nós pegamos em serpente, que nós recebemos revelação do Senhor. Aí eu pergunto, do que adianta isso para o incrédulo que ainda não se converteu? Nada. Irmãos, nós precisamos deixar de ser menos meninos e acreditar mais na palavra de Deus. Estude a Bíblia e você vai ter a certeza de que a Bíblia vai tirar muitas dúvidas de você. Meus irmãos, Salmo 119, versículo 105, não precisa abrir lá, mas a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E meus irmãos, aquele que anda direcionado pela palavra de Deus, anda direcionado pelo Espírito de Deus, porque eles não entram em contradição. Aquele que vive na palavra de Deus não anda tropeçando como se estivesse andando de noite. Ele anda sabendo o que está fazendo. Ele tem atitudes concernentes com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz para mim e para você também em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Lá sim nós vamos abrir. Colossenses 3, 16. Colossenses 3, 16. Já que estamos falando de um auxílio emergencial, né? Mas a relevância desse auxílio, o apóstolo Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha que legal, irmãos. Colossenses 3, 16. Só um minuto, porque eu perdi aqui, irmãos. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, habite
ricamente em vós a palavra do Senhor. Irmãos, como que hoje você vê o crente? Ele não tem sabedoria para aconselhar as pessoas. Ele não tem sabedoria para tratar com as pessoas com relação àquilo que as pessoas precisam. E às vezes, o que eu e você podemos observar é que, infelizmente, passa-se dia após dia, irmãos, e menos cristãos conseguem entender a palavra de nosso Deus. E por fim, irmãos, a Bíblia é autoridade. Então nós vimos aqui, por que a Bíblia precisa ser tão importante para mim? Porque ela é poderosa. É a palavra poderosa de Deus. É a palavra completa de Deus. Mas ela é autoridade de Deus. Se tem alguém que é autoridade no nosso meio, esse alguém é a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, irmãos. Estamos terminando o texto aqui. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Ou seja, Paulo está conjurando perante Deus e perante Cristo que Timóteo, versículo 2, pregue a palavra. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, faça o seguinte, eu estou conjurando perante Deus e Cristo, que você pregue a palavra, esteja preparado em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, para você pregar o evangelho, para você pregar o texto. Imagine se hoje Paulo fosse conjurar perante Deus e Cristo para todos nós cristãos, que nós devemos pregar a palavra de Deus, que nós devemos não só pregar, mas estar preparado com a palavra de Deus diante de todas as oportunidades que vão aparecer diante de nós. Irmãos, eu fico muito preocupado, porque às vezes eu vejo pessoas dizendo, pastor, mas eu não tenho oportunidade. Tem, porque oportunidade não é você quem faz, é Deus quem te dá. E nós temos muitas oportunidades para pregar o evangelho. O problema não são as oportunidades que não aparecem. O problema é que nós não estamos preparados. Nós não lemos, nós não estudamos, nós não compramos um comentário bíblico, nós não procuramos um bom livro para ler, nós não procuramos entender o contexto da palavra de Deus. E aí, irmãos, nós simplesmente ficamos com versículos isolados e criando pretextos em cima de textos. Essa é a realidade. Por quê que Paulo diz para Timóteo estar preparado? Porque no versículo 3 ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Fato, né, irmãos? Fato. Como sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. O evangelista é aquele que leva o evangelho. O evangelista não é aquele que fica inventando coisas. O evangelista é aquele que tem o evangelho de Deus e ele prega a palavra, ele alimenta as pessoas, ele leva o auxílio para aquelas pessoas que estão precisando ao seu redor. Ele não é egoísta, ele não só recebeu da fonte da água da vida, ele não só aprendeu o texto e agora está vivendo, mas agora ele está compartilhando esse texto. Irmãos, eu quero dizer para você o que você tem feito com relação à palavra de Deus. Porque a Bíblia está dizendo, haverá tempo em que não suportarão a Bíblia. E nós estamos vivendo
em um desses tempos em que as pessoas não suportam a Bíblia. Aí a gente fala assim, tá, mas se eles não vão suportar a Bíblia, por que eu vou pregar? Porque Deus é poderoso, porque a palavra é poderosa, porque Deus nos instruiu, nos mandou, nos ordenou a ir pregar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé vem pela pregação, assim como diz Romanos capítulo 10, e a pregação vem da palavra do nosso Deus. Então a Bíblia é autoridade. Será que eu e você, irmãos, estamos compreendendo esse auxílio que nós temos ao nosso acesso? A Bíblia é a autoridade viva de Deus. Jesus diz, certa vez lá em Lucas capítulo 24, olha lá, Lucas capítulo 24, versículo 32, Lucas 24, 32, diz assim, para falar da palavra a gente demora um pouquinho, né, irmãos? Mas eu ficaria falando aqui a noite inteira, o dia inteiro. Lucas capítulo 24, versículo 32, olha o que nosso Senhor Jesus Cristo diz. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O Senhor Jesus, no caminho de Emaús, tinha aparecido para os seus apóstolos. E ali, irmãos, Jesus, eles não reconheceram figuramente a pessoa de Jesus Cristo, mas diante disso, Jesus Cristo se apresenta para eles, ou melhor, não se apresenta como Jesus Cristo, e começa a falar com eles, começa a conversar com eles. Irmãos, ele simplesmente começa a pregar, a expor a Bíblia, a expor fatos que comprovariam a ressurreição de Jesus Cristo. E diante disso, os discípulos ficaram alarmados. Como pode, né? Porventura não nos ardia o coração enquanto ele explicava, expunha a palavra de Deus? E eu faço uma pergunta para nós hoje, irmãos, será que quando nós ouvimos a Bíblia, será que isso não nos arde mais o coração? Será, irmãos, que nós vamos ficar buscando experiências dentro da igreja, ao invés de buscarmos ser doutores na letra, doutores na palavra, evangelistas, cabais no texto bíblico? Irmãos, o nosso coração precisa arder mais com relação à palavra de Deus. Porque, irmãos, senão nós vamos cair no opróbrio. Nós vamos cair no mesmo contexto de Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, quando diz: o meu povo está sendo destruído. O meu povo não será, o meu povo não foi. Deus está dizendo: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E não é conhecimento científico, não é conhecimento matemático, não é conhecimento literário, é conhecimento de Deus. E se nós queremos conhecer Deus, Deus se dá a conhecer na palavra. Deus, ele se revelou a nós na sua palavra. Deus demonstrou quem ele é de uma forma profunda dentro da palavra. E lá, no contexto de Oséias, nós podemos ver que Deus manda Oséias casar com uma mulher, com uma meretriz, para demonstrar como que Israel havia trocado Deus por uma prostituta. E talvez, irmãos, hoje nós estamos trocando Deus também por inúmeras outras coisas. Talvez aquilo que é menos relevante na nossa vida se tornou tão relevante. E a palavra do Senhor, que deveria ser o mais sublime, excelente auxílio, aquilo que seria o que eu mais necessitaria, não só para um dia, não só para um domingo, não só para uma quarta ou uma terça, mas aquilo que eu necessitaria para toda a minha vida, nós estamos deixando de lado. Meus irmãos, eu quero dizer para você aqui, de uma forma simples, que a Bíblia precisa voltar a ter valor em nossos dias.
Não adianta, irmãos. O mundo está aí, pessoas estão falecendo e nós não podemos mudar este fato. Nós estamos aí para auxiliar como cristãos, como a Igreja do Senhor. Mas há muitas áreas que não compete a nós, não cabe a nós. Nós não teremos tanta relevância sem ser na palavra de Deus. Pessoas vão morrer e vão morrer mesmo. Crentes vão morrer, infelizmente. Mas seja de um coronavírus, ou seja de outra doença, ou seja de morte natural, seja de acidente, vão falecer. Então, com relação a esta morte física, nós não podemos fazer muitas coisas. Não está no nosso alcance, mas com relação a preparar as pessoas para a morte, com relação à morte eterna, nós podemos sim levar esse auxílio a cada lar, a cada pessoa, a cada família. Porque a Bíblia, irmãos, é vida, e não só vida, vida eterna para todo aquele que nele crê, que nela crê. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em outras palavras, Cristo é a própria palavra de Deus, encarnada, como diz em João 1:1. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo é a palavra de Deus encarnada, é a palavra viva, e essa palavra viva está aqui hoje, sendo oferecida a mim e a você, que nós possamos abraçar esse auxílio, que é o mais relevante. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós pedimos a Ti, Deus, que as pessoas possam entender a mensagem do Teu Evangelho, e entender, ó Pai, que o Teu Evangelho é o maior, melhor e mais sublime auxílio que nós já recebemos e iremos receber em toda a nossa vida. Que cada um possa, Senhor, abraçar o texto bíblico, abraçar as verdades nele contidas e vivermos, irmãos, vivermos, Deus, como irmãos de uma forma que ainda não estamos vivendo. Que a Tua igreja volte-se para o verdadeiro Evangelho, que a Tua igreja ela tenha ardor no coração, Senhor, com relação à Bíblia. E que nós, Deus, possamos ser mais crentes bíblicos do que nós estamos sendo. Pai, mas tudo isso nós só iremos conseguir com o auxílio do Teu Espírito e com o auxílio da Tua Palavra. Mas, Deus, capacite, chame pessoas, Deus. Capacite pessoas a pregar o Teu Evangelho, capacite pessoas a viver no Teu Evangelho, mas chame pessoas, chame jovens, chame moças, Senhor, para o Teu ministério, para que possamos, Senhor, em nossos dias, ver ainda pessoas, não só sendo chamados, mas sensíveis ao chamado do Senhor, abraçando o ministério da pregação, da missão, de irmos avante com a obra que o Senhor deixou para nós. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor, o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, por que a Bíblia é o auxílio emergencial que nós mais necessitamos, mais relevante? Porque é a palavra poderosa de Deus. E quando falamos palavra poderosa, estamos falando de experiência. Precisamos experimentar, mas é a palavra completa de Deus. Nós precisamos confiar que tudo que Deus tem para nós está na sua palavra. E precisamos também entender que ela é autoridade. É Deus vivo em sua palavra em nossas vidas. A autoridade não é o pastor, a autoridade não é Timóteo, a autoridade não é a igreja, a autoridade é a Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e te capacite em toda boa obra. Um abraço do pastor Fred, fique na paz.